Que luta, minha irmã, que luta. Pois é. É só começar a falar das bênçãos, Caio. É verdade. É verdade, eu não tinha reparado isso. A gente vai entrar nas bênçãos, Caio. Mas, Senhor, em nome de Jesus, manda anjo forte agora para nos manter aqui. Em nome de Jesus. Infelizmente, nós perdemos todas as outras lives. Eu não consegui nem salvar. Que ele cai de um jeito. Isso nunca tinha acontecido, tá? Eu faço live, muitas lives, né? Eu também. Geralmente, quando cai assim, eu consigo salvar um pouquinho. Tá caindo de um jeito que ele trava. Não dá para salvar. Tem que fechar o aplicativo e voltar. Mas vamos lá. Meu Deus. O pessoal tá entrando aí devagarzinho. Como que eu faço para saber? Gente, existem alguns sites que estão ligados com o judaísmo. Alguns são messiânicos, outros não. Mas isso não interessa, tá? O calendário de Deus, né? Deixa eu só fazer vocês entenderem algo aqui. A nossa mente tentou, de uma forma ocidental, ser moldada de uma forma grega ou romana. Por causa do calendário grego-romano, ok? Que é o gregoriano. Nós vamos precisar sair dessa mentalidade grega, mentalidade romana, e vamos precisar entrar aonde? Numa mentalidade hebraica. Não é nem judia, hebraica, ok? Isso mesmo. Do povo hebreu. O povo que recebeu todos os comandos do céu através de Moisés era o povo hebreu. Eles não eram judeus. Isso aí. Então, nós precisamos trabalhar a nossa mente agora para entender a cultura do céu. A cultura do céu está como? Na Bíblia. Para você entender o dia que você nasceu, você precisa entender os meses que Deus deu para Moisés. E o primeiro mês é Nissan. Ai, mas o primeiro mês dos judeus não é perto da onde vai setembro aqui, gente. Existe... Você consegue explicar isso de uma maneira bem clara para a gente? Por que o povo começa ali na festa, né, aquelas 3 festas, Yom Kippur, Tabernáculos... E Nissan é o primeiro mês bíblico de Moisés, ok? Depois, a gente pode fazer uma live para explicar isso, tá bom, gente? Muito aprofundado para a gente explicar de alguma forma. Eu levaria muito tempo, ok? O primeiro mês bíblico é Nissan. Nissan geralmente começa ali no final de março para frente, tá bom? Esse mês, Nissan, a partir dele começam a contar as tribos. Primeira tribo. Por que a primeira tribo é Judá? Quando as tribos foram posicionadas em volta do tabernáculo, a tribo que estava na porta do tabernáculo era a tribo de Judá. Talvez esse seja o argumento mais apropriado para a gente entender por que Nissan tem que ser Judá. Existem outras questões que a Eline colocou aqui. Por que é Nissan? Né? Moisés é o primeiro mês, né? Mas de uma forma extremamente espiritual. Nissan, que é ligado com Judá, por aquelas entrelinhas que a Eline colocou, né? Que eu tô aprendendo aqui muito, viu? Muita coisa que eu não sabia. Judá era a tribo que estava na frente da porta do tabernáculo, né? E Jesus diz em João 10, eu sou a porta. Quem por mim passar será salvo, encontrará pastagem, né? Então, primeira tribo, a tribo de Judá, a tribo do leão da tribo de Judá. Logo, quem nasce nesse mês tem alguns atributos que o céu estabelece, né? Para a gente entender, o que contrapõe? É o Deus da guerra. Logo, quem é de Judá é da guerra? Não é isso, tá? Entendam isso. Mas, o que... A palavra Judá, ela vem da palavra Yadá, em hebraico, significa louvor. Qual que é a forma do Filho de Deus guerrear? Adoração. Né? A unção que está sobre Judá é a adoração. Yadá é o verbo mais usado lá no Velho Testamento, no hebraico, para louvar, adorar, né? Então, quando você vê lá assim em Salmos, louve ao Senhor, adora ao Senhor.
pode ser que seja o verbo Yadá, que é a mesma raiz da tribo do nome Judá. Então, qual é a contraposição do louvor? Como que o inferno faz isso? Guerreando. Porque eles não sabem adorar. Só quem é de Deus sabe adorar no sentido correto, né? Você concorda com isso, Eline? 100%. 100%. Muito bem, gente. Então, geralmente, o povo que nasceu no final aí de março, pro meio de abril, né? É o povo que nasce com o som de Judá. Aí, inclusive, um apóstolo disse para mim assim, ó, só que não quer dizer que quem não nasceu não é Judá. Ou não é da tribo de Judá, né? É óbvio que quando você nasceu, o céu estava acontecendo alguma coisa. Então, aquela unção está sobre você. Então, é algo muito específico de nascimento. Mas todas as unções e bênçãos estão disponíveis naquele que é a fonte de todas as bênçãos, que é Jesus. Por quê? Nós estamos hoje em dezembro, que está ligado... TV. Eu posso buscar a unção e a bênção desse mês em Jesus. Não porque eu não se eu não nasci em dezembro, quer dizer que eu não tenho essa bênção, mas essa bênção está em Jesus. Se ele é a fonte de todas as bênçãos, como diz Paulo, fonte inesgotável de todas as bênçãos, eu só ia até Jesus. Uma outra coisa. Exato. Por isso que Paulo fala, né, que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, e aí ele fala uma chave nas regiões celestes, para que você entenda de onde está vindo, né? E a respeito dessa unção de tribos e tronos que vem do Senhor. Uma outra coisa que a Eline falou, umas séries, Eline, que eu falo só de adoração, eu estou fazendo uma outra série sobre bênção, eu falo só sobre Gênesis, né? Na de adoração, certo dia eu falei sobre a árvore da vida, né? Ou de Gênesis, eu acho que eu falei da árvore da vida, né? Você falou algo muito interessante que Deus tinha falado para mim, né? Gênesis fala da árvore da vida, dos rios de Deus, e Apocalipse fala. Só que, é assim, o começo da Bíblia e o fim da Bíblia se ligam, é como se fosse cíclico, né? Que fala do mesmo lugar. Lá em Apocalipse 22, está falando de uma árvore que dá fruto todos os meses. Gente, vocês sabiam que da mesma forma que Paulo falou, que é nas regiões celestiais, eu posso, a Eline pode, você pode acessar o fruto da árvore da vida, porque se eu for um pouquinho mais religioso, não entender, né, as entrelinhas do hebraico, do grego, eu não vou entender essas coisas, tá? Porque Paulo fala em Efésios 2:6, e ele nos fez assentar em regiões celestiais com Cristo Jesus. Nas regiões celestiais tem uma árvore que dá fruto todo mês. Eu posso comer. Eu já pude, gente, eu creio que a Aline possa ter tido esse tipo de revelação e experiência espiritual. Exato. Eu já pude ver com os olhos espirituais o Senhor me levando até a árvore da vida e eu comendo fruto. E eu tenho certeza que era o fruto daquele mês, porque se Deus falou que é assim que acontece. Amém? Exato. Agora, por que eu tenho que comer esse fruto? Daqui a pouco ele dá para a cura. Porque tem uma cultura satânica nessa terra que quer me influenciar. Vocês podem ver, todas as piores guerras que já existiram na terra começaram ao março em abril. Por quê? Ele estava vigente. Né? Como a Eline falou, as piores mortes ou as piores adorações ao Deus da morte acontecem quando? Quando o signo de Escorpião está vigente, que é o Hades, né? E assim vai. As maiores injustiças acontecem quando o Tênis está, né? É só perceber, né? Por exemplo, o trono de Moloque está ligado com Saturno, né? Que é aquele que é o final de dezembro ou começo de janeiro, que é o deus Janus. Cada cultura é o mês que mais desaparece criança. E nunca mais acha. Porque é o trono de Moloque, né? E assim vai. Cada trono estabelece uma maldade. É o trono da maldade. Da mesma forma que cada mês estabelece uma bênção.
Por exemplo, intercessores proféticos. Aqueles que amam interceder ouvindo a Deus. Sabe qual que é o mês mais apropriado para você entrar debaixo dessa unção? Final de fevereiro, começo de março, que é a tribo de Naphtali. Eu só sei disso porque Deus me falou um dia. Os Naphtalis são aqueles que mais têm a unção de interceder profeticamente. E assim vai. Agora, Wesley, por favor, como que eu descubro o mês? Gente, eu entrei aqui, eu descobri por um site que não existe mais, tá? Eu tava olhando aqui, tem um site maravilhoso que faz o cálculo do aniversário e é muito famoso. Eles são messiânicos, se eu não me engano, tá? Essa é uma coisa de judaísmo na prática. Chama pt.shabbat.org. Eu vou escrever aqui para vocês, tá? Depois vocês entrem lá, ó. pt.shabbat.org. Coloca assim no Google de vocês, né? Dá um Google lá e coloca cálculo do aniversário judaico. Coloquem cálculo do aniversário judaico. Eles são bonitinhos, eles vão falar para vocês o dia que nasceu, qual é a probabilidade de acontecer de novo, tarará, e eles mandam por e-mail, tá bom? Aí você vai descobrir, né, o mês judaico que você nasceu, tá bom? Aí depois você descobre o mês judaico. Pode falar, Eli. É só uma coisa muito interessante nesse site que você colocou, é que tem os dados históricos do que aconteceu no dia do seu aniversário na história, desde os hebreus até a atualidade. É lindo. Então, se você clicar lá, tipo, eventos, e aí você clica e você vai ver. Então, por exemplo, no dia que eu nasci, foi o último dia que Moisés liderou e ele estava passando a liderança para Josué. Então, o Senhor vinha falando comigo de Josué e eu olhei e aí, depois de muito tempo atrás, eu olhei e falei, caramba, é no dia que eu nasci. Então, é legal também vocês estarem olhando o histórico do que aconteceu quando vocês nasceram. E agora, vocês lembram que a Aline falou sobre a cada 17 anos? Eu não entendi isso direito, hoje para mim ficou claro, viu? Muito obrigado por ensinar. A cada 17 anos tem a dar 2, né? Então, por que isso, gente? Vocês vão ter que ir lá no calendário de Deus por uma coisa. Se você nasceu muito perto do dia 20, pode ser que você seja de antes ou depois. Então, assim, então quer dizer que se eu nasci em novembro, eu sou da tribo de Efraim? Não, pode ser que você seja Manassés. Quer dizer que eu sou de Judá? Pode ser que você seja Naphtali. Entendeu? Pode ser que seja Issacar, se nasceu muito lá na frente. Então, você tem que ir pelo calendário de Deus, ok? Não do gregoriano. Não vão pelo gregoriano. Tá bom? Isso. E eu vou falar aqui por cima, porque senão o povo... Eles estão mandando até mensagem no WhatsApp, Eline. Pra você ter uma ideia. Por favor, fala meu mês. Tá, a Eline vai me ajudar aqui, pra gente não alongar muito, que são 10h30. Mês por mês, tá? E vou tentar meio que falar por cima aqui quais são as bênçãos. Pode ser que eu tenha tido uma revelação e a Eline tenha outra. Não que seja diferente, mas por quê? É algo muito amplo, viu? Eu não tenho toda a revelação, não. Então, aquilo que eu ensinei, né, durante tanto tempo na adoração profética para os libertadores, pode ser que a Eline tenha uma revelação muito mais completa aí que eu, tá bom? Então, vamos lá. Eu já meio que falei para vocês... Vice-versa, assim, seu completo. Amém. Um vai completando, ajudando o outro, né? O mês de final de março para abril, vou falar agora pelo gregoriano que vocês entendem, tá? Tá ligado a Nissan. E geralmente são os judazinhos, né? Os judás, eles precisam tomar alguns cuidados, tá bom, gente? E eu tenho para mim, viu, Eline? Tenho para mim. Eu não vou afirmar com toda certeza, mas eu tenho para mim que cada um dos filhos de Jacó nasceu com quase certeza nos meses corretos, né? Porque Deus ele é muito correto em tudo, né? Tanto que eu já até busquei isso.
Só que a gente não consegue, eu não encontrei, porque não mas eu fala também. quando eles nasceram, né, Eline? E só por isso a gente não consegue dar certeza. Eu Mas busquei eu muito, tenho eu para falei, mim, meu Deus. que Judá Concordo. nasceu em Nissan, né? Eu também acho. Alguns cuidados, gente. Tem que tomar cuidado com arrogância, avareza. Judá foi um cara pervertido. Vocês lembram a história de Judá? É só ler lá o Gênesis 38. Vocês vão entender que os filhos de Judá era terrível e o cara ainda depois acabou ficando com a própria nora. Porque ele se prostituiu com uma mulher que ele não sabia quem que era. Era a nora que queria ter um filho, ter a família, tarará. E aí nasceu o filho do incesto, que foram gêmeos, nasceu Pérez. Então, os judazinhos são atacados nessa área, né? Geralmente tem que tomar cuidado com violência, com agressividade, palavras duras, matam com palavras, né? Porém, a bênção que está com o Judá é a adoração. Ah, mas eu não sou músico. Eu não estou falando de música, eu estou falando de adoração. Né? Os judazinhos têm uma unção de adoração tremenda. Mas a principal unção dos judazinhos são o quê? Aqueles que estão no comando, na direção, né? Aqueles que dão direções, são os comandantes. né? São os grandes comandantes, né? Quer acrescentar ele? E uma coisa também que é legal falar é que a palavra louvor, né? Ela significa elogio a Deus, né? E aí a gente entende que é muito além de música. Muito além. Muito além. Se vocês quiserem entender isso aí, gente, assiste as lives, estão gravadas aí sobre adoração profética, tá bom? Acho que é a primeira de todas que eu falei sobre isso. Muito bem. Não vou aprofundar não, hein? A segunda tribo aí que a gente vai falar é a tribo de Issacar, tá? O que contrapõe Issacar é o trono de Vênus, ou Afrodite, ou Touro, né? Que é a deusa Maia, enfim. Esse trono, quando quer atacar nesse mês, é uma coisa que é importante falar, né? Tanto o mês de maio, quanto junho, quanto julho, é a tríade chamada da Rainha dos Céus. Tá? Por quê? Em maio, é Afrodite. Ela é uma das cabeças da Rainha dos Céus. Em julho, é Atena, que é a principal cabeça das Rainhas dos Céus. Todas as senhoras, né, daquelas, você sabe do que eu estou falando, elas estão debaixo de Atena. E tem a terceiro mês seguido aí, que é julho, que é Lilith, né? Então, esses 3 meses, eles estão completamente ligados com a Rainha dos Céus, tá bom? Por que se fala, né, tanto da Rainha dos Céus? Porque é uma trilogia. Uma trilogia é uma triposição, 3 vezes os querubins caídos, tá bom? E elas trabalham demais com algumas coisas, né? Então o povo fala assim, tem uma quarta cabeça da Rainha dos Céus, é a Jezabel. Não é Jezabel. Jezabel é só um arquétipo. O que é um arquétipo? Mesmo. É uma forma de atuação, né? Como que ela atua no mundo? Rainha dos Céus. Como ela atua dentro da igreja? Ou contra a igreja? Na forma da Jezabel. Como que ela faz? Ela usurpa o sacerdócio. A Eline falou de uma forma muito interessante aqui. Todos nós somos levitas. A igreja é extremamente religiosa, fala que os músicos são levitas. Queridos, tirem isso da cabeça de vocês. Verdade. Nós somos chamados no Novo Testamento para sermos reis e sacerdotes. Quem são os reis sacerdotes? É Arão. Ok? O sumo sacerdote é Jesus. Nós somos sacerdotes, né? Aí vem toda aquela questão pela lei de Melquisedeque, enfim. Mas todos nós somos levitas. Nós temos a unção do sacerdócio de cuidar daquilo que é de Deus, né? Agora, a Jezabel, que vem maio, junho e julho, o que ela faz? Ela usurpa aquilo que Deus deu para mim e para você de uma forma sutil e inteligente, tirando a nossa autoridade e pegando para ela. Como? Através dos traumas, através da indignação, através da ofensa,
né? Através dessas coisas, ela consegue pegar as pessoas, usurpa quem tem autoridade e entra no comando. Essa é a Jezabel. A história de Jezabel com Elias foi isso aí. A Jezabel pegou a autoridade de Acabe e foi lutar contra o profético. Opa, tem um sinal aqui. O que esses meses me falam? É o mês que o inferno ataca o profético. O que é o profético? É o contato com o céu. Né? É onde eles vão atacar na surdez. Para você ouvir, ver, entender Deus de uma outra forma errada. É o falso profético. Então, quem está... Qual que é a unção de Sacar, gente? É exatamente a unção do céu para estabelecer, entender tempos e estações, entender o céu. E Sacar é uma unção profética, discernimento profético. Os Issaqueritas, que eu chamo assim, nem se existe isso, Issacaritas, feio pra caramba falar assim, eles têm a unção de tempos e estações, né? Qual que é o cuidado que tem que tomar? Cuidado é o que a Afrodite faz, é a sensualidade, né? A luxúria, a paixão carnal, né? A glutonaria. Quem está debaixo de Afrodite é extremamente glutão, come demais. O mesmo que come demais, fala demais. É muito fofoqueiro. Então, esses são os cuidados que tem que tomar, né? Porque se não tiver debaixo da unção do céu, está debaixo da unção da cultura deste mundo, né? Quer acrescentar aí, meu irmão? Puxa para a terra e afasta do céu, exatamente para contrapor. Então, ela vai puxar você para a terra. O que te puxa para a terra? Qualquer vício que você tiver vem dela. Então, se você comer demais, tudo que você coloca no lugar de Deus. Então, se você pega e, poxa, às vezes eu brinco com algumas pessoas que são dessa tribo, né? Ah, eu tô muito aflito. Então, se você for para comida, você tá trocando Deus pela comida. Então, ela vai Muito tirar bem. o céu de Vícios. você para você substituir qualquer vício. Você troca o trabalho, olha, através do trabalho que você ganha o seu dinheiro. Então, aquilo ali, o Senhor fala o quê? Meu é o ouro e a prata. Mas aí você pega, e são aquelas pessoas que são viciadas no trabalho, então elas trabalham muito. Foi o que você falou mesmo. É o que puxa para a terra, é o que faz você fazer as coisas com as suas próprias mãos. É isso É aí. isso mesmo. Perfeito. Muito bem. É verdade. O trono de Afrodite induz muito aos vícios, né? Extremamente carnal. Aí vem Júlio, né? Que é o que contrapõe ao trono de Gêmeos, né? O que está na bênção do céu é Zebulon. Zebulon, se a gente for estudar, ele tem a bênção, né, da provisão. É aqueles que sabiam mexer com os barcos, né? Naquela época, a única forma de compra e venda era barcos, porque eles estavam em lugares que tinham portos, né? Então, a bênção de Zebulon é exatamente a prosperidade, tanto financeira quanto em outras áreas, né? Então, é a unção de adquirir riquezas. Porém, ele tem unção de sabedoria, a sabedoria do céu. Aquele que adquire riquezas com muita facilidade é porque tem muita sabedoria, né? Por que na época de Salomão, Israel foi muito rico? Porque ele era sábio, né? Ele beirava a politicagem, e a politicagem dele quase afundou ele, né? A politicagem do Salomão afundou ele, porque depois ele virou mal. Mas o Zebulon tem a sabedoria do céu para ser próspero. Então, se você andar com o Zebulon tem essa unção que vem do céu, porque ele nasceu em uma data que aquela porta de prosperidade estava aberta. Então ele está estampado, é um código, é um dom divino que está sobre o Zebulon, né? Chame os Zebulons para orar por prosperidade. Tá bem? Não é a prosperidade pregada aí, né? Quais são os cuidados? E uma coisa interessante falar da tribo de Zebulon, né? É que o símbolo da tribo de Zebulon é um navio. E por que a bênção está relacionada que eles iam fazer comércio, né? Em relação às coisas do mar, né? O comércio internacional começou ali na Bíblia. E aí a gente entende quando a Grécia surgiu,
a primeira cidade da Grécia, né? Ela foi... existiu uma disputa entre dois principados, Atena e Poseidon, que é Leviatã. E é por isso que onde está Atena, está Leviatã. Inclusive, os gregos, eles decidiram colocar no templo da cidade de Atena, existe um templo também para Poseidon. Olha Porque só. existe um contraponto. Atena, ela também é a deusa da guerra estratégica. Então, isso está muito ligado. Então, toda vez que você pensar, poxa, às vezes, se você estiver recebendo um ataque desse trono, você tem que pensar se Leviatã também não está trabalhando, mexendo no orgulho, mexendo em algumas coisas, trabalhando nesse contraponto. Não é só essa questão da sabedoria em si, mas é a guerra estratégica, né, que ela atua. Por isso, o símbolo também da tribo de Zebulon está relacionada ao mar, porque o Senhor, com toda a sua sabedoria, né, ele estava derramando sobre essa tribo de Zebulon, mas para a Grécia e acabar copiando isso, o que eles fizeram? Não, é Atena e é Poseidon também, né? É muito interessante que nas culturas foi sincretizado. Por exemplo, Atena, ela tá ligada ao mar, facilmente, né? A Eline falou aí. Olha que interessante. Na cultura iorubá, Atena é Iemanjá, Aí, já não sabia. né? Olha que Uhum. interessante. Senhora Olha, dos Mares, interessante. não é? E tá completamente ligada ao mar. É Aí o povo verdade. fala, se Deus mostra, então, ataque das águas, quer dizer que é Leviatã. Toma cuidado, precisa discernir. Porque se você luta contra Legal. Leviatã achando que Deus mostrou o mar, pode ser que esteja lutando com o bicho errado. Tem que ter Exato. muito discernimento, né? Olha que É interessante. verdade. Eu não sabia dessa coisa de Atena que seria Atena com o, o Netuno, né? Qual que é o outro? Poseidon, né? É, Poseidon. Netuno. Exato, Netuno, sim. Uhum. Cada cultura bota um nome diferente, né? Netuno É, é a cultura romana, né? isso aí. É só pra gente entender que realmente foi o que ele falou. É interessante. Eu não sabia que Atena era tida como Iemanjá. E aí, pra gente ver realmente essa ligação, né? Foi o que ele falou. A gente pediu discernimento para Deus para entender. Nem sempre é Leviatã. Às vezes é um conjunto que a gente precisa ficar ligado também nesse conjunto e pedir ao Senhor esse discernimento. Mas é verdade, né? Tá sempre ligado ali as duas coisas. E se você olhar na palavra, entender a sua unção, você não vai ser pego de surpresa. Né? A gente não vai sair por uma interpretação de letra, porque a letra mata, mas o Sim, espírito vivifica. E aí você vai buscar em Deus a revelação correta, né? sim. E se você lutar, eles amam isso, viu, Aline? Que você desconfie e comece a lutar com um demônio achando que ele é outro. Exatamente. Porque os arquétipos deles são diferentes. Por mais que a gente conheça os arquétipos dele, se você lutar contra a Rainha dos Céus de um jeito e a Leviatã, você vai estar pedindo perdão, inclusive, pelos pecados que não são daquele Exato. trono, né? São diferentes. Então, E a eles gente amam isso, precisa eles estar amam enganar. atento, porque, olha, eu estudo sobre isso, busco a revelação, e eu passei por isso esses dias. Esses dias. Sabe por quê? Porque a gente não é nada sem o Espírito Santo. Nenhuma letra vai me fazer vencer esse tipo de coisa. É só pelo Espírito. E É aí, eu verdade. orando ao Senhor, e eu perguntei para ele, é esse ou esse? Porque eu sabia, porque ele já tinha me revelado uma sequência de 4. E eu já tinha passado por 2. E nesse momento, eu te confesso que, assim, e eu orei a Deus, eu falei assim, eu não estou entendendo. Às vezes parece que é Atena, às vezes parece que é Leviatã. E eu preciso entender o que eu estou fazendo, como eu devo fazer, como que você me orienta a lutar, porque o como eu devo orar. E aí o Senhor falou, me revelou sobre isso, porque eu não sabia que existe uma conexão muito grande, às vezes, quando está Leviatã, está Atena. Mas para que eu entendesse, porque às vezes ele simplesmente, uma hora é um, outra hora é outro. E nem sempre foi exatamente o que você disse. Não é, é mar, pronto. É Leviatã. De jeito nenhum. Foi que você disse assim, foi com uma, assim, foi certeiro. A Olha gente que precisa ficar interessante que me ligado. veio agora. Eu sempre soube que Dagon, o deus dos filisteus, ele era o deus do mar, né?
porque eles tinham as suas terras em lugares marítimos. Olha que interessante, o corpo dele é peixe, né? Só que ele é o deus do racionalismo. A deusa do racionalismo é Atena. Só que o peixe é Leviatã. Interessante. Só é extremamente razão quem conhece muito. E quem conhece muito vira orgulhoso. Olha que contraponto. Então, Exato. Tá os muito filisteus não ligado. tinham um deus, eles tinham um panteão. Que era a conexão de Leviatã com Atena. Dagon é a conexão de Leviatã com Atena. Olha que interessante. Muito, muito, muito interessante. Agora faz sentido, porque tá no meu diáriozinho e o Senhor me revelou algo há 9 meses. Ele falou e ele me explicou esses dias. E agora ele está completando, porque ele falou alguns nomes e dentre eles estava Dagon. E agora ele me disse que eu estou sofrendo ataque de ambos. E aí, quando eu fui olhar, estava escrito Dagon e tudo dentro dessas minhas anotações. E eu olhei e falei, puxa, mas aqui está escrito Leviatã. Onde está Atena, Espírito Santo? E hoje ele acabou de me ensinar, né? Olha aí, tá Através vendo? da sua vida. Glória a Deus por isso. Muito bem. Gente, vocês perceberam aí, então, que o cuidado que tem que ter no mês de junho é a questão do racionalismo, por causa da Atena, ela faz o povo ficar racional, porque ela é muita sabedoria, né? Sabedoria para. Então a pessoa ela fica cheia de si, né? Tomar cuidado, viu? Uma outra coisa que acontece também, olha que interessante, né? De acordo com a mitologia, Atena tinha 2 filhos, que era Astor e Pólux, que são gêmeos, que na verdade são as luas de um planeta, né? Astor e Pólux. Aí, geralmente, falam que aonde tem a Rainha dos Céus, tem Exu Mirim, ou tem Herê. Por quê? Sempre anda junto o espírito da infantilidade. O que é um espírito de infantilidade? Aqueles que estiverem debaixo da Rainha dos Céus, ela vai prender as emoções de uma pessoa para que ela não cresça nem espiritualmente nem emocionalmente. A pessoa vai ser uma eterna criança. E uma eterna criança é o quê? Egoísta. Cheguei ao ponto que eu queria com vocês. Quem está debaixo de uma atmosfera, né, de Atena, precisa se libertar da infantilidade, principalmente do ego. É eu, é para mim, somente eu, para mais ninguém, né? Logo, a tribo de Zebulon tem esta unção de quebrar o egoísmo. Por quê? A unção da prosperidade de Zebulon, gente, ela não serve para o Zebulon. Sabe por quê? Existe uma regra no reino espiritual. O dom que eu tenho não serve para mim. Eu já vi gente que tem dom de cura morrer de câncer. Por exemplo, o profeta que recebeu a unção dobrada de Elias. Quem foi? Vocês lembram? O cara curou, gente. Da mesma forma que Elias curou. Só que ele morreu de uma doença. Ele tinha unção de cura. Então, a unção de Zebulon não serve para eles. A unção que Deus me dá, a característica, a identidade que Deus me dá é para o próximo. A unção de Zebulon cura egoísmo. Se a gente entender isso, né? Pode falar, Eline. Não, só é porque começou a lâmpadazinha aqui a ficar piscando muito quando você Amém. estava É falando. revelação, Falei, manda aí. vai cair de novo. Mas Ai, ano passado, você falando na lâmpada piscar, eu lembrei exatamente sobre Exu Mirim. Nós estávamos na base missionária num momento de muita intercessão. A base ela tinha se mudado para um bairro estratégico, onde as pessoas estavam um bairro de pessoas muito ricas e que estava tendo um índice de suicídio muito grande. E o Senhor falou assim, eu vou levar vocês para lá e tudo. E ele preparou de uma forma que ninguém diz a respeito de provisão, etc. Então, assim, foi algo muito especial, essa casa específica. E aí, nós oramos e o espírito de Exu Mirim estava lá fora. E aí, a gente já foi, né? E os líderes... E
já acostumados com aquele tipo de batalha também, para estarem pedindo orientação do pai, que isso também é muito importante, tá, gente? Não é só porque a gente sabe das coisas que a gente deve passar por cima de um líder, de uma autoridade. E isso daí é o que a Atena também faz, né? Puxa, eu sei. Então, eu já sei o que é, já sei como lutar, então eu vou lá. Então, assim, você tem um líder e esse líder deve ser honrado e respeitado, porque senão não funciona. Tudo que você sabe não funciona. E aí, esses líderes foram lá fora, fizeram oração e todas as lâmpadas, elas começaram, conforme eles iam orando, elas começaram a estourar todas. E ele pulou para a vizinhança. Porque quando a gente expulsou e a gente começou a orar, tem uma coisa muito importante. Olha, você não vai fazer mal, você está amarrado em nome de Jesus. E aí ele pulou para o vizinho. E imediatamente começou a acontecer a mesma coisa na casa vizinha. Muita briga, parecia que era um monte de criança brigando, gente. Foi uma coisa terrível. Então, o que você está falando também, esse discernimento que ele está dando agora, traz algo poderoso e é uma pérola preciosa. Por isso que a palavra de Deus diz, né, que a sabedoria ela vale muito mais do que tesouros, vale muito mais do que ouro e prata. Porque quando você tem esse tipo de revelação, né, você vê, você sabe, eu sei a quem está ligado, o Senhor vai me dar tal estratégia, eu vou orar de tal jeito. Então, comam e bebam de graça, como diz a palavra de Deus, né? Venham, comam e bebam de graça, porque o que o Senhor está dando hoje é alimento sólido para um povo que vai atingir a estatura de varão perfeito, conforme a vontade do Senhor. Né? Amém. Eu creio. Glória a Deus. Será que a gente consegue falar de tudo? Meu Deus, quanta coisa para falar. Vou passar por cima, né? Vamos falar de julho. Julho é o mês de Rubem. Aí alguém pode falar, eu conheço a história de Rubem, o que tem de bom? Gente, Rubem foi o único que ficou do lado de José. Foi o único que ficou do lado de José. Não que ficou, né? Porque ele sabia que ele era o cabeça, no sentido do irmão mais velho, e o pai ia cobrar dele, né? Do Josézinho que tinha sido jogado no poço. E lá na frente, José foi o que falou, não, por favor, Benjamim, não, fica com os meus 2 filhos, mas deixa ele Benjamim. Então, Rubem tem essa questão de paternidade, né? Também. Porém, Rubem foi um cara que perdeu a bênção da primogenitura por causa das ações deles. Então, tem alguns cuidados, né, que a gente precisa ter que tomar aí com o Rubem. O que contrapõe esse mês, né, é o trono de Lilith, que é terrível, né? Lilith é a deusa das feiticeiras, né? Lilith é a deusa lua, né? A deusa da noite, né? Ela é citada no Salmo 91, né? A partir da meia-noite o reinado é dela, de acordo com a cultura satânica, ok? Porém, o dia e a noite foram feitos por um só, o Criador, né, dos céus e a terra. Agora, vamos tomar cuidado com algumas coisas, tá? Esse bicho gosta de colocar pânico. É a deusa do medo, do pavor, do pânico, dos pesadelos, da insônia, né, da depressão. E isso causa rejeição nas pessoas, melancolia, tristeza. Então, geralmente, quem está debaixo desse trono e não tem a unção de Rubem, vai ficar dessa forma, né? E se for um pouquinho mais maltratado, o diabo consegue pegar pro lado dele e transforma. Pessoas que nasceram nesse mês geralmente viram grandes bruxos, grandes satanistas, né? Tem que tomar muito cuidado, né? E ela é a deusa da perversão mais baixa que tem. Então, se você for colocar lá Afrodite em maio, Atena em junho, é um tipo de perversão. Eu tô falando isso, gente, eu fui treinado na libertação, né? Então eu sei do que eu tô falando. O nível de perversão de quem tá nesses meses aqui, maio e junho, é uma coisa. Quando chega em julho, se nasceu em julho, é a perversão da mais baixa que existe. Não quer dizer que outros tronos não sejam assim, tá? Mas é a influência desse trono. Ou seja, quem nasceu nesse mês tem que tomar cuidado com isso. Tá? É uma perversão baixa. E se você entender sobre isso, vai dizer que um abismo vai chamando outro abismo. Agora, a unção de Rubem principal é a da multiplicação. Geralmente quem é rubenita é muito multiplicador, compreende a palavra como ninguém, né?
eles são grandes mestres, são ativador de chaves, de dimensões. Eles têm a unção de restauração de DNA. Inclusive, é uma coisa que a Lilith faz, né? A Lilith, ela destrói o DNA, que é parecido com Deus. Aí vem Rubem, que na verdade é uma unção eterna que está no céu. Quem tem a unção de Rubem, geralmente tem a unção para reconstruir o DNA de Deus. Está debaixo de Rubem, tem essa unção. Né? E de vencer também, né? Porque a lua é a deusa da morte também, né? Você sabia que a Jericó, Eline, era chamada a cidade da lua? Não, não. A Jericó, eles tinham uma deusa, era a deusa da lua. Logo, quem? Lilith, né? As grandes prostitutas da lua, né? Estavam em Jericó. Inclusive, Raabe era uma delas. Que é uma mulher que deu a genealogia de Jesus. Porque houve redenção. É o resgate. Entendi. Né? Olha que legal, que maravilhoso. Muito, na genealogia de Jesus, houveram a de Mateus, né? A de Mateus. Porque a de Lucas é a genealogia de Maria. Você sabia disso? Sim. Então, é porque dá um chute na mente, né? Quando você lê as genealogias, né? Porque uma vem do rei Salomão, a outra vem do filho de Davi, que é Natã, né? Uhum. Então, a de Lucas é de Maria, só que a de Mateus tem 5 mulheres na genealogia, né? A única mais pura de todas era Maria. O resto das mulheres citadas lá, né? Não sei se eu vou lembrar de todas, tá? Mas vamos lá. A primeira que é citada é a nora, né, de Judá, chamada Tamar. E ela se vestiu de prostituta, era uma cananeia. Aí vem Noemi, não, é isso. Vem Raabe, Noemi era moabita, e os moabitas eram extremamente idólatras e pervertidos. Aí vem a Raabe, né? E vem Batseba, que é adúltera. Então, todas as mulheres citadas na genealogia de Jesus, elas eram da tribo de Judá, todas. Tá? E tiveram problema com perversão sexual. Aí elas estão na genealogia porque é a redenção desta área. Né? É a redenção dessa área. Ruth, muito bem, obrigado, Renata. Não era a Noemi, era a nora dela, a Ruth, que era uma moabita. Amém? Por que eu tô falando isso? Eu não sei, viu? Mas eu quero te dizer, a unção da tribo de Judá não está só no mês de Nissan, mas está em Jesus. E há uma redenção. Né? Se um dia você sofreu nessa área de perversão sexual, há uma redenção. É verdade. Poderosa. Né? Poderosa. Amém, querido? Quer acrescentar alguma coisa aí, Aline, sobre esse mês? Eu tô falando rápido. Uma coisa interessante só para falar é que o símbolo da tribo de Rúben é uma mandrágora, né? O símbolo mesmo. Porque tem muita gente que, se você procurar assim, às vezes no Google, né, vai mostrar lá ondas, né? Não sei o quê. Mas se você for olhar mesmo, até no templo que eles estão construindo lá em Israel, né? Você vai ver que realmente é uma mandrágora. E a mandrágora, ela é um símbolo de Lilith, né? Para aquele tempo, para os supersticiosos. Inclusive, Raquel quis, né? E aí o Senhor, quando ela entregou, poxa, eu te alugo meu marido por essa mandrágora, porque eu creio que é ela que vai me fazer engravidar. E aí o que Deus faz? Dá a Leia, né? Ou Lia, né? Dá a ela Isacar. Né? Naquela noite foi concebido Isacar. E quem teve a mandrágora, ele falou, Lilith não manda aqui, né? Então, assim, acabou ela não engravidando e quem engravidou foi Lia. E aí o que aconteceu nessa noite, né? Quando Isacar nasceu? Qual foi o nome? Isacar significa recompensa. E quando você olha, não é qualquer recompensa. É uma recompensa quando você aluga uma casa, por exemplo. Meu Deus. Então, hoje, no hebraico, se você quiser alugar uma casa, a raiz hebraica é essa, Isacar. É o lucro pela casa que você alugou, é a rentabilidade daquele imóvel que você teve, né? Então, é exatamente isso. Ela alugou o marido dela e aí ela disse, eu vou dar o nome de Isacar porque Deus me deu esse aluguel, né? Deu para mim.
Esse aluguel. E aí eu acho muito interessante confrontando esse trono desde o início, porque se você olhar a mandrágora, ela é, por exemplo, nesses filmes de bruxaria, Harry Potter, por exemplo, quando eu pesquisei sobre isso, eu vi que tem muito. Então está relacionado diretamente com Lilith, tá? Essas bruxarias, essas feiticeiras aí. E é exatamente esse contraponto para dizer, você não tem direito nem mais aquilo que você achava que era seu. Tudo é do Senhor, né? E aí Amém. o símbolo de Rubem é uma mandrágora. Achei muito bonito. Interessante. E Raquel era idólatra, né? O povo fala, Idólatra. era a mulher amada, mas ela era idólatra. Exatamente. Ela era sensual, porque ela adorava Lilith, né? Verdade. O povo sempre teve uma tendência à adoração a Lilith, né? Muito interessante. Porque Você fala isso para os judeus, eles morrem. morre. Tá? Ah, mas eles falam que uma das mulheres de Adão era Lilith. Os cabalistas, né? Os cabalistas, né? Só que isso não é bíblico, não tem nada a ver com a Bíblia. É verdade, Aquele bezerro de ouro que foi construído no deserto quando Moisés estava demorando, você sabe que era Lilith, né? O bezerro simbolizava Lilith. Não sabia disso. Eu não sabia também, aprendi com o Davi Rebolo. Ó. Esse bezerro era Lilith. Então eles tinham uma tendência enorme, eles não sabiam nem quem ela era, né? Mas ela é um dos querubins mais poderosos, né? Ela tá debaixo de Lúcifer. Dentro dos 12 tem uma hierarquia. É verdade. Dentro dos 12 tem uma hierarquia, né? E Deus ainda vai dar essa revelação pra gente. Os satanistas que sabem disso de uma maneira muito poderosa falam, eu não posso dizer que é verdade, tá? Falam que debaixo de Lúcifer tem 2 poderosos, que é Mercúrio e Lilith, que é o Mamon, né? Uhum. Mas eu não consigo afirmar isso, não. Aí tem outra linha de satanismo que fala que debaixo de Lúcifer tem a sigla Baal. Isso. Baal não é um demônio, é como se fosse um panteão, né? Que é Beelzebul, Astarote, Asmodeus e Leviatã. Isso. Né? Que é o que eles mais ensinam. Mas tudo que eles ensinam tem a mentira deles, né? Então... E Asmodeu, no caso, ele pode inclusive ser ali, esse anagrama aí também pode ser Astarte, tá? Pode ser Astarte também. Então, Beelzebul, que pode ser ali, quando você vai ver na origem da raiz hebraica, pode estar falando de Hades também. Então, porque está relacionado ao Senhor das moscas, e as moscas, elas se alimentam de animais em decomposição, e de matéria em decomposição, levando a Hades mesmo. E aí seria Hades, Astarte, Atena e Leviatã, né? Mas eu creio também, tem um livro do Davi Rebolo, se não me engano, Tronos sobre Tronos, que ele traz um outro anagrama também, e eu acredito que eles brinquem realmente com isso, né? Isso. E eu creio que eles brincam muito com isso. E por que eu creio que é exatamente Baal, exatamente Beelzebul, que é Hades, Astarte, Atena Astarote, e Leviatã. Né? Asmodeus, Astarote. Astarote e Leviatã. Por quê? Porque quando você vê lá em Juízes 6, esses dias que eu descobri isso, Gideão, quando ele quebrou lá, quando ele derrubou o templo de Baal, queriam matar ele. Então ele era da tribo de Manassés, e aí diz que ele chamou umas 3 tribos. Exatamente, olha, Manassés, que contrapõe Hades, Beelzebul. Ele chamou outra tribo, que é Astarte, a outra, que é Zebulon, que era Atena, e chamou a tribo de Naftali, que era Leviatã. E ele falou, olha, então ele convocou Manassés, da tribo de Manassés, ele era de Manassés, ele convocou a tribo de Manassés. Nossa, que legal isso! Nunca tinha parado para entender isso. E eu achei incrível, porque é exatamente 4 tribos, e aí quando você pega lá em Juízes 6, e você vê que ele quebrou o trono de Baal, e aí ele destruiu tudo, e aí eles falaram assim, beleza, Baal lute contra você. Aí diz, então Gideão convocou a tribo de Manassés, a tribo de Isacar, se eu não me engano, a tribo de Zebulon e Naftali. E eu fui buscar, e exatamente os mesmos antagônicos, sabe? Eu achei incrível, assim, que o Senhor já te deu a unção para você contrapor isso, né? Sim, claro.
Todos eles. Todos eles. Verdade. Existem, e o que a gente tem que tomar mais cuidado são os escondidinhos, que ninguém sabe muita coisa, que são os próximos agora, né? Lilith, todo mundo fala. Agora, quando você vai falar... Não, o Apolo também a gente sabe, né? Que é bem falado, né? Eu tenho para mim, que Apolo é o mesmo de Apocalipse 9:11, que é Apolion, ou no grego que fala que é Abaddon, né? Que é o sol da injustiça, ele é o deus das pragas, que em algumas civilizações ele chamava de Nergal, né? Ele... É isso mesmo. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, ele é o deus dos músicos, da arte, mas uma coisa que todo mundo tem que prestar atenção, Apolo comanda as pitonisas. Isso. Apolo comanda a falsa profecia. O povo, ai, que Jezabel... Gente, Jezabel não está preocupada com a falsa profecia em si. Tá? Ela está preocupada com a dominação do sacerdócio. Quebrou o sacerdócio, tá... Todo o resto está à disposição dos demônios. Né? Porque ela... Agora, quem está na coordenação das pitonisas, né? Estou falando agora do mês de agosto, tá? Né, que é julho e agosto, né? Perdão, estou falando de julho, que é o que contrapõe a tribo de Simeão, tá? O cuidado que tem que tomar é a falsa profecia, né? Que da mesma forma que quando Davi tocava a sua harpinha e expulsava os demônios, tem músico das trevas. Que se tiver debaixo do comando de Apolo, ao invés de invocar a presença de Deus, invoca espíritos imundos. A gente tem que falar de frequências, né? Eu fiz uma live só para falar disso, tá, gente? Nós só podemos dar o que nós temos. Se eu tenho santidade, quando eu for tocado, quando vibrações musicais saírem de dentro de mim, que eu for cantar, falar, orar, ministrar, o som que sair de dentro de mim vai dizer quem eu sou. O reino espiritual sabe. As pessoas não identificam, se não tiver discernimento, né? Apolo é o coordenador disso aí. Apolo é o coordenador do som do inferno, tá bom? Aquele show que teve recente, inclusive, se você reparar no fundo, você vai ver que é uma imagem de Horus, Apolo. Então, o show foi em homenagem a Apolo. Ah, né? Aquele do Travis. Do Travis, que coisa terrível, né? Foi exatamente isso. Então, as frequências sonoras, que aí acabou que até o produtor, o ex-produtor dele, assim, por peso mesmo na consciência, deu uma entrevista que ele ficou... Foi Deus, assim, que fez aquele homem falar e surtou e decidiu lançar no ar, né? Que ele conhecia o tipo de frequência, por já ter sido produtor do Travis, o tipo de frequência que ele lançou sobre as pessoas ali para poder provocar aquilo. E aí elas começaram a ficar naquela frequência baixa e foi a partir desse momento que saíram dando aquelas picadinhas, né? E muitas pessoas encontraram como se tivessem levado uma injeção. E pessoas morreram pisoteadas, né? Um sacrifício humano. Foi exatamente. Porque, um sacrifício humano para um portal de Apolo. E quando abre o portal de Apolo, gente, sempre tem a ver com morte. Né? Por exemplo, olha que interessante. Apolo não é 9... Apocalipse. Olha que interessante. Não sei se você já parado para pensar nisso. O número de Apolo é 911. Por quê? Apocalipse 9, versículo 11, que fala que ele é o Deus do abismo. Quando aconteceu a queda das Torres Gêmeas? 911. Né? Verdade. Era um grande sacrifício para ele. Por quê? De acordo com o Apocalipse 9, se abririam portas do inferno para sair demônios que estavam presos para tempos específicos. Né? Mas eu não vou falar disso hoje porque é um negócio muito fora desse assunto, né? Mas ele é o coordenador disso. Só para você, quem é da tribo de Simeão? Gente, cuidados que tem que tomar. Esse bicho
gosta de deixar as pessoas vaidosas, exibicionistas, com falsa profecia, achando que é de Deus, abafa, faz um grande estrago na internet falando que tem profecias de Deus, revela RG, revela placa de carro. É só pitonisa que faz isso, É tá? verdade. Então tem que tomar cuidado, por quê? A profecia que vem de Deus, ela tá lá em 1 Coríntios 14. Ela ou edifica, ou ela consola, ou ela exorta. O ministério profético, ele está completamente ligado a isso. Ela vai... É uma coordenação divina. Ela vai ou exortar, ou edificar, ou consolar. Se você vê exibicionismo, já está numa linha apoliônica. Tá? Pensem nisso. E Simeão contrapõe isso, tá? Simeão contrapõe. Porque a bênção de Simeão, ela está completamente ligada também ao ministério profético. Quem achar que não está entendendo o esquema aí. É uma unção de cura, né? Geralmente as águias estão ligadas a Simeão. Eu fico com dó, porque quando os simeonitas lê a Bíblia, quase não vê bênção, não tem nem bênção do lado de Jacó nem de Moisés. Os dois não quiseram dar bênção. Mas não quer dizer que não tem bênção, tá, gente? Nossa, pai, quando eu fui fazer, que eu fiz um post de cada tribo, né? Para fazer as bênçãos de Simeão. Que é difícil. Mas aí eu tentei mostrar outros pontos também para a gente entender isso. Especialmente no trabalho, eu vivi uma situação muito interessante para falar de uma pessoa que é da tribo Simeão. Ela passou um mês praticamente inteiro. Ela trabalhava com vendas, então ela vendia alguns contratos. E aí ela estava sofrendo um ataque de Simeão muito grande. E começou a escutar assim: você não vai conseguir, você não vai vender, você não sei o quê. Um ataque de Apolo muito grande, do negativismo, é absurdo. E aí ela começou realmente a escutar tantas coisas que um resultado dela que estava aqui, veio aqui. E aí o Senhor me deu a revelação, porque quando a pessoa de Simeão ela está sob esse ataque, ela não consegue identificar que é aquilo. E ela vai ficando cada vez mais para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. E durante o outro mês, foi algo tão sério que o Senhor deu versículos específicos que a gente precisava declarar em voz alta 3 vezes ao dia. Então é para cada um. Isso daí o Senhor vai revelar de um jeito para um, do outro para outro. Então nós buscamos versículos específicos que falassem do sol e da soberania de Deus em relação ao sol, principalmente tratando aquela passagem onde Josué ordenou que o sol parasse, a lua parasse, até que o Senhor estivesse vencendo todos os inimigos. E nós tivemos que falar isso todos os dias, durante 30 dias, e o Senhor libertou aquela vida assim. Foi um comando para Lilith e para Apolo, né? Exatamente, né? Mesmo porque em casa ela estava passando alguns outros ataques, porque a mãe dela é da tribo de Simeão, de Rubem. Então ficava. Imagina juntar Rubem e Simeão. É só Deus para tirar realmente desse mar profundo que querem trazer para depressão e ansiedade. Então foi algo extremamente específico, só com jejum. Declarando mesmo a palavra muito forte para a gente. Então, muita Bíblia é que ela conseguiu começar. E aí, literal, tá? Chegou uma hora que ela começava a ouvir só cachoeira. Som muito forte de água. E aí ela falava, nossa, mas eu não estou conseguindo. É assim, porque a voz do Senhor é como o som de muitas águas. E é isso que Simeão tem que escutar. E aí, quando ela começou a ouvir aquela cachoeira, ela não conseguia ouvir os pensamentos, ficava muito forte no ouvido dela. E aí o Senhor a curou, a libertou, e aí ela conseguiu romper, né? Mas é muito perigoso, gente. Tem que prestar muita atenção, tá? E também trilha sonora, as coisas que a gente escuta. Tá? Filme de terror tá ligado completamente a ele. A esse trono aí de Apolo. Me perguntaram aqui, Eline, que estão perguntando, eu vou tentar responder tudo, né? Essa live vai ficar gigante, Jesus amado. E sobre o ministério, qual é o ataque? Gente, quando tem muita enfermidade, é ataque dele, tá? A enfermidade está ligado ao trono de Apolo. Não que os outros não façam isso, mas ele é o Deus das pragas, né? Ele é Nergal. Verdade. E também tem uma coisa assim, ó.
quando tem muita briga, dificuldade de amar o próximo e as guerras entre irmãos, discórdias, pode ser que seja ele. Prestem atenção, tá? Eu creio que é um sinalzinho aí de que seja Apolo. O irmão perguntou aqui, ó, que até a morte da boate Luz, que eu acho que ele quis digitar Kiss, está ligado a Apolo? Gente, não está ligado a Apolo por uma coisa, tá? Deixa eu tentar explicar para vocês, não vou aprofundar porque não dá agora. Mas vamos lá. Satanás, ele recebe alguns tipos de sangue. Sangue vermelho, sangue preto, sangue branco e sangue verde, tá? O que é sangue branco? É o sêmen dos homens. Sangue vermelho, morte por assassinato, tá? Uma facada, tiro. Agora, sangue preto é de gente queimada. Quem recebe sangue preto de gente queimada, ou é Moloque, se for de criança, se for de adulto é a Jezabel. Porque é assim que ela matava os outros, queimado, né? Como que é o nome da cidade que o povo da boate quis... Onde estava aquela boate? Chamava Santa Maria, vocês lembram? Que é a sincretização da Jezabel, tá bom? Então não é Apolo, tá? É outra coisa. O povo que morreu lá, por exemplo, no 911, né? No 11 de setembro, eles morreram esmagados. Então saiu sangue vermelho. Então foi Apolo. Não quer dizer que os outros não recebam esse tipo de sangue. Isso é uma das características deles, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Próximo tribo aqui é a tribo de Gade, os Gaditas. São muito especiais os Gaditas, tá bom? Os Gaditas se sentem um pouquinho... Qual é o trono de Jezabel? Acho que a irmã chegou agora, eu já tinha falado. Jezabel não tem trono em si. Ela é uma arquétipo da Rainha dos Céus, tá? A Rainha dos Céus é Jezabel, que pode ser 3. Ou Afrodite, ou Atena, ou Lilith. Né? Sangue verde das árvores, tá? Você já viu bruxinha fazendo feitiço com planta? A gente chama isso de alquimia, né? Ou tem também... Tem um outro nome que eles falam, né? Vai orar? A gente ora no final, tá? Tem um nome lá, esqueci. Né? Tem o nome, o feitiço com plantas, tá? Vamos lá. O que está ligado a Gade, vamos lá. Os Gaditas, toda igreja, todo mundo precisa de Gadita. Eles são muito especiais. A unção de organização estão nos Gaditas. Eles são extremamente organizados. A gente precisa de pessoas assim. Né? E outra coisa, os Gaditas, eles são distribuidores da graça, do favor de Deus. Né? Eles têm a estratégia de guerra para poder avançar. Toda a estratégia de guerra pode vir de Gaditas, tá? E eles têm uma unção para impulsionar, tá? Para crescimento. O que contrapõe... Vou correr, hein, gente? Porque tá ficando muito comprido. O que contrapõe é o trono de Mamon, ou Mercúrio, né? Que é o signo de Virgem. Então, qual que é o problema? Dinheiro, né? Avareza, idolatria. E só que esse é o pior bicho que existe. Tá bom? Deixa eu provar para vocês isso. Na Bíblia, cita 2 anjos só. Mas demônio, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala o nome de demônio. De todos os demônios que a Bíblia cita, Jesus vem falar com um, ele não divide o coração. Não que os outros ele divida. Só que ele deixou bem claro, Mateus 6, versículo 24. Não divida o coração com o Mamon. Né? Que é o Mercúrio. O problema é amor ao dinheiro. Então, Gade é muito especial, porque tem essa unção, tá? Né? De adquirir riquezas, como, por exemplo, o Zebulon também tem. Só que o que contrapõe tem que tomar cuidado, porque lembra do jovem rico? A história de Jesus com o jovem rico? O cara tinha muitas riquezas, né? Tudo isso eu observo, Senhor. Só falta uma coisa para você me seguir. Vai e venda todos os seus bens e me siga. E se ele não conseguia fazer, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Então tem que tomar cuidado com a avareza.
né? Autocomiseração, tem que tomar cuidado com quem está debaixo desse trono. Se não ficar muito rico, pode ser o contrário. Muita bancarrota, muita derrota, né? Quem domina a igreja que tem roubo é Mamon, né? Pastores, ovelhas. Quem roubar, está debaixo de Mamon. Tem que tomar cuidado. Quem tem unção para quebrar isso é Gade. Amém? Alguma coisa a acrescentar, ou Elinho? Não. Vamos seguir? Vamos seguir, tá tranquilo. Eu acho que tá 100% dentro. Amém. Isso mesmo. Libra é o signo que contrapõe, né, o Efraim, que quase não é falado. A unção de Efraim, gente, quem mais tem unção de cura interior é Efraim. Unção para estar acima das dificuldades. Eu lembro muito daquela música do Diante do Trono que a Helena Tanuri canta. Em lugares altos, né? Ele me faz andar, ele me faz andar, ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima deste mundo, acima das tentações. Se eu for dizer para vocês qual unção que Efraim tem, a unção para ajudar os irmãos a andar acima da tempestade, como águias, né? A águia, ela tem uma habilidade de voar acima das nuvens onde tem sol. Se você é de Efraim, efraimita, ore pelos irmãos que estão passando por dificuldades, para que eles estejam acima das dificuldades, tá? Eles também têm uma unção de unidade, né? A unção de reconciliação, de pacificação. Efraim é uma tribo muito interessante, né? Ele ganhou a primogenitura total. Por quê? Eline, você sabia? Eu creio que você deve saber disso, né? Quando houver a divisão do Reino do Sul e do Norte, o Reino do Norte ficou com os efraimitas. Não. Então, porque o Reino do Sul era Judá, leão da tribo de Judá. Sim. E a do norte, o primeiro rei, ele era da tribo de Efraim. Então, todos efraimitas. Não sabia. Aí que vem a honra a José. Entendi. Muito interessante. Muito interessante. Só que, infelizmente, eles tinham no DNA dele a Zenate, né? Que era a mãe dos filhos de José. Então, eles eram extremamente idólatras. Os reis do norte não teve um que salvou, né? Exatamente. Não teve um que salvou. Então, o código de Azenate estava lá. Né? O código do Egito estava lá. A gente vê como é que é sério. O que você está falando aí também, eu tinha até anotado, vou falar assim rapidamente, só para dar uma contribuição, é porque cada tribo também tem eventos ou festas que acontecem, né? Então, por exemplo, na tribo de Judá que você falou, né? Acontece a Páscoa, os pães asmos, as primícias. A tribo de Isacar, que tem a ver com a recompensa, foi a época que houve a independência de Israel. A tribo de Zebulon, né? Que significa a morada, a sabedoria. Quem que desceu? O Espírito Santo. Foi a época de Pentecostes, né? A tribo de... Olha só, a tribo de... Que eu aprendi hoje com você, que o bezerro era Lilith, e... Foi exatamente na época, o mês de Tamuz, que foi a construção do bezerro de ouro, que é Ruben, a destruição do primeiro e do segundo templo, por não ter ouvido a voz de Deus, foi no mês de Av, referente à tribo de Simeão. Faz todo sentido. Né? Todo sentido. E em relação à festa e evento que ocorre, né? Na tribo de Gad, tem a ver com santificação, com todas essas coisas que você colocou de levar acima, né? De estar a questão do o ano novo judaico, né? O dia do julgamento, tantas outras coisas que vai acontecendo no mês de Elu para preparar a gente para o mês de Tisrei. Tudo nessa época de Gad, né? Organizar o povo para que a gente esteja preparado para isso. Realmente assim, tem tudo a ver com a unção mesmo. E essa que você está falando, que você acabou de falar, de Efraim, de levar acima, né? É a festa das trombetas, onde faz tantarã, e a gente vai, né? Subir! E o Senhor onde? Exatamente no mês de Efraim, onde Aleluia. levar realmente acima, né? Que está puxando para cima mesmo. E aí
Só esse ponto que eu queria falar, para você continuar aí, que tá Meu ótimo o Deus, olha que aprendizado. lindo. Eu creio que essa parte vai salvar em nome de Jesus, hein, Eline? Vai, vai. Perdemos 4 partes já que caiu, Puxa, né? verdade. Bom, e o que contrapõe, com certeza, né, o trono de Libra é a injustiça, né, gente? A justiça própria, né? O que destrói um grupo. Críticas destrutivas. Quem está debaixo de Têmis geralmente tem críticas severas, né? Vem para destruir mesmo através da palavra. É muito legalismo, moralismo, hipocrisia, né? O trono terrível, muita carnalidade. As emoções ficam suscetíveis, né? Não guarda o coração para nada, né? Morte nas emoções através de palavras. Então tem que tomar cuidado com isso. É a deusa da justiça, tá? Vamos para frente. Que eu diria, falam, né? Que é um dos piores tronos. Eu nunca tinha conseguido fazer essa ligação, viu, Eline? Com Beelzebub dessa forma. Mas faz sentido, tá? Muito Sim. interessante. Hades, Morte, Escorpião, né? Qual é a tribo desse mês, né? Entre novembro e dezembro? É a tribo de Manassés, que é o primeiro filho de José, né? Que tem aquela famosa frase: Deus me fez esquecer da terra do meu sofrimento, né? E eu creio que a unção que está principal, né? De Manassés. Quem é de Manassés, presta atenção. Essa unção não vai servir para vocês. Essa unção vai servir para você orar e entregar para as pessoas. É a unção de ressurreição, gente. É a unção, pessoas que foram mortas pelos traumas, pessoas que estão destruídas. Geralmente quem Exatamente. chega... Olha, os Manassés têm que ficar na porta da igreja ungindo o povo. Porque o povo que chega para a igreja para receber algo, porque está sedento, precisa de vida. Manassés tem essa unção. A unção de quebrar a morte. Quebrar a morte. Morte emocional, sentimental, financeira, ministerial, morte familiar. Todo e qualquer tipo de morte é quebrado pela unção que está em Jesus, que é dado aos que estão em Manassés, né? Que nasceu nessa época. Amém? Mas tem a unção de resgate, né? Para você quebrar a morte, tem que ter perdão. Então, o povo que nasce debaixo da unção de Manassés tem muito essa questão de perdoar fácil e ensinar, porque perdão é ensinar, viu, gente? Não vai porque perdão é um negócio que ou você mostra na prática ou você mostra na prática, né? Jesus foi o maior perdoador na prática, ele veio perdoar. Então, os de Manassés, eles têm essa facilidade para perdoar. O contraponto falam que o signo que menos perdoa é Escorpião. Olha que interessante, que bicho safado. Exatamente. Que safado esse bicho. Eles tentam colocar outra realidade, né? Signo é algo que vem, gente, para deturpar a cultura do reino. Então eles vão falar, olha, tem mais dificuldade. Não, eles vão falar do Deus deles, daquilo dos principados, daqueles querubins, daqueles tronos caídos ali. Mas só que você tem que rejeitar isso, porque você está embaixo da unção da tribo de Manassés, embaixo de todas as bênçãos espirituais que estão para nós, né? E entender que isso não é para você. Você não está embaixo dessa influência, porque eu já vi crente usando isso como desculpa. Meu Deus. Mas só que essa época realmente é porque eu realmente tenho mais dificuldade. Não. O seu velho homem, talvez esse trono maligno tenha, mas você, em Deus, você vai colocar para funcionar o fruto, as 9 características do fruto do Espírito Santo que está em você, né? Exato. E é terrível esse trono, terrível, terrível, terrível. Não é à terrível. toa que o evento que está, né, nesse mês da tribo de Manassés, exatamente o júbilo da Torá, né? A lei, né? Contrapondo aí a morte à vida através da palavra, né? Através da comida, que é a palavra. Então, o júbilo da Torá é uma festa. Então, a gente até coloquei que as portas de Hades, né, elas não prevalecem contra o espírito de vida, né? Que é o lugar físico, né? Desse trono está funcionando. Assim, é incrível como a gente vê
essa conexão com os meses, né? É o quarto mês do O calendário tanto de evento que judaico tem em também. novembro é um negócio, né, Lini? Poxa, demais, demais, assim. Esse ano especificamente, como eu ia falar dele, no primeiro dia, né? Estou falando do calendário, né, hebraico mesmo. Eu sonhei que a minha cama estava no Sheol. Então, foi uma sensação terrível, terrível, terrível. E o Senhor me levou, né? Ainda que eu tivesse, que eu fizesse a minha cama no Sheol, ainda assim, você estaria comigo. E eu pude entender o que Olha, seria aquele mês para mim. Foi um mês onde assim, passamos por várias dificuldades, eu pelo menos. Foi um mês muito difícil, onde eu via assim e eu clamava a Jesus, que é a palavra, e eu pude entender isso claramente, e eu só falava Jesus, 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 e aí eu afastava aquelas trevas até que, mas a minha cama estava ali, mas naquele lugar onde eu estava, por incrível que pareça, eu consegui sentir paz. Então, o espírito de Hades, ele vai te levar para as profundezas, vai tentar fazer isso com você, mas só que o Senhor te levou para assentar à direita de Deus, que você está sentado nas aleluia. regiões celestiais junto com Cristo, você está acima dessas coisas e aí o Senhor vai te mostrar. Não interessa o lugar. O Senhor falou com Moisés nas densas trevas, porque o que interessa é quem está dentro de você, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da vida, né? Vai contrapor Hades. Aleluia. É, um evento também muito interessante que acontece nessa época, que a gente precisa entender, que eu tenho certeza que é uma bênção de Manassés. É o 31 de outubro, que enquanto falam que é o dia das bruxas, né? No satanismo, 31 de outubro é o aniversário de Lúcifer. Porém, é o quê? É o dia da reforma protestante. Verdade. Então, esta unção está em Manassés, viu? De Com certeza. trazer a verdade enquanto Satanás estabeleceu a mentira. Uma unção que está em Manassés é essa. E o Contrapor dia a mentira 31 com a verdade do antes, céu. verdade. E o dia 31 antes era o dia 10, sabia? Só depois da reforma que foi passado, não foi? Para o dia Uhum. 31. Porque, e isso eu soube há pouco tempo agora, que muitos anos atrás não era no dia 31. Só se tornou o dia 31 para contrapor algo que estava acontecendo naquele momento em relação à reforma. E aí, lógico, aí eles fazem também essa ligação, lógico, com o dia de finados, com o dia dos mortos. Mas antes, não era essa data. Mas eles alinharam com essa data para poderem estar. E algo que eu acho incrível que Ô, o David Jesus, manda Rebolo fogo nessa fala, internet. incrível. Oi, desculpa. Não, é que a internet está caindo aqui para mim. Melhorou Jesus, ou nós continua? precisamos salvar esta live. Ajuda em nome de Jesus. Amém. E Pode uma falar, coisa meu que o irmão. David Rebolo fala que é incrível a respeito das unções das tribos, que ele fala o seguinte, por exemplo, esse ano aconteceu um assassinato. Como é que as trevas se alimentam da energia daquela data, daquele período? Eles buscam fazer assim, a fonte de toda a vida é Deus, é Jesus. Só que Satanás, ele não tem fonte nele, ele precisa buscar. E uma das maneiras que ele faz, também para contrapor essas tribos e para diminuir a unção sobre elas, é estabelecer datas específicas e fazer as mesmas coisas todos os anos para começar a extrair uma atmosfera negativa daquilo. Então, esse ano aconteceu um assassinato. Ano que vem, nessa mesma data, vai lá e acontece mais um assassinato e ele mais outro, mais outro, mais outro. Eles Quando vão você abrindo. percebe, eles vão abrindo, porque um abismo chama outro abismo. E aí eles fazem daquela data algo para trazer sobre a Terra uma atmosfera ruim, em que é muito mais fácil uma pessoa cometer assassinato depois de uma sequência de vezes em que aquela data é usada para aquilo. Então, é muito mais fácil para eles influenciarem alguém a cometer um assassinato naquele período. Né? E as coisas assim vão acontecendo e é por isso que a gente precisa, mais uma vez, reforçar aqui, a gente entender as funções da tribo para a gente trazer o céu
para a terra realmente e entender o que Deus quis dizer quando derramou sobre nós as suas unções, sobre tempos e estações. Olha aí. Na verdade, é algo tão simples de entender. Gente, quando vocês começam a ver que o céu, terceiro céu, trabalha com datas, com festas bíblicas, os meses de Deus, de que o inferno tenta imitar, você vai perceber que tudo acontece no seu devido lugar, no seu devido tempo. Eles não vão passar por isso, né? Não vão fazer diferente. Só para a gente terminar aqui o trono de Hades, tá? Cuidados que quem nasceu nesse época tem que tomar cuidado. Arrogância, soberba, ciúmes, tirania, né? Coração duro, rebeldia, independência, incredulidade, humanismo, amargura, rejeição, dificuldade de liberar perdão. Deixa eu só terminar esse trono falando uma coisa. Eu trabalho com libertação há muito tempo. E eu já vi muito crente cair endemoniado. Hoje, para mim, é fácil distinguir. Se eu ver crente caindo endemoniado, mas então nunca foi crente. Parem com isso, tá? Eu já vi pastor cair endemoniado. Né? Já ministramos muito pastor endemoniado. Principal causa, falta de perdão. Mas é algo tão fácil, né, de lidar. A situação mais difícil de um crente de lidar é um negócio chamado ofensa, que quando desce pro coração vira falta de perdão. Então, esse trono trabalha com essa arma poderosa chamada ofensa, que vira falta de perdão. Eu tenho que lidar com isso diariamente e você tem que lidar com isso diariamente. Se você aprender a lidar com as ofensas e conseguir ter um coração igual ao de Jesus, 70 vezes 7, você vai conseguir lidar com esse trono. E a unção de Manassés, eu diria que é uma unção 70 vezes 7. Ele consegue orar e colocar nas pessoas, né? Mas vai ter que viver também, né? Você só tem unção quando você vive. Amém, queridos? Falamos bastante, Amém. né, desse trono aí, dessa unção. Vamos lá, pro próximo, tá acabando, tá? O próximo aí a gente fala sobre Benjamim, em dezembro. Nós estamos com esta unção vigente. Qual que é a unção? A principal unção, ao meu ver, a irmã pode me ajudar também, tá? Por que dentro da igreja as pessoas brigam? Já pararam para pensar? Porque nós somos irmãos, por isso nós brigamos. É só vocês verem a história de Jacó e seus filhos, né? Quem tinha mais atenção foi morto pelos irmãos. Então essa coisa, o meu irmão, queridos, nós não fomos chamados para ser irmãos. Nós fomos chamados para sermos filhos e filhos de Deus. Amém? Nossa principal identidade é ser filho. A principal unção de Benjamim é a unção de filho. Quando um benjamita ora por outro para que haja identidade de filho, o negócio fica louco. Quando um benjamita descobrir isso e começar a orar pela igreja, né? A irmã perguntou, tem alguma coisa de bom em Benjamim? Todas as tribos só tem algo de bom. Tem que tomar cuidado com o contraponto. Amém? A unção de Jesus é maravilhosa. Então, a unção de filho, né? De ativar a nova geração, né? A unção de conquista, né? Os benjamitas, por causa da história, a gente vê lá, né? A unção de pegar os despojos de guerra e dividir, né? De fazer alianças, de propagar aliança, discernir para ouvir a Deus, tá? O que contrapõe é o trono de Júpiter ou de Sagitário, que é o próprio Lúcifer, tá? Falam que Júpiter é o planeta rei, né? Que é o principal de todos, o maior. Então eles dão esse nome a Lúcifer. Sagitário, que é aquele a gente fala que é o bicho híbrido, né? Meio homem, meio cavalo, é isso? É isso. Meio homem, meio cavalo, né? Logo, qual que é o principal ataque desse trono? Orfandade. Por quê? Ele era filho de Deus e deixou de ser filho de Deus porque ele foi expulso. Então, onde ele ataca? Orfandade. Todo mundo que tem problema com orfandade não consegue ver Deus como pai.
Por isso que o benjamita tem a unção de transformar órfãos em filhos de Deus. Amém? Amém. Uma coisa interessante sobre esse trono, muito mesmo, esses dias que eu reparei isso na Bíblia. Se a gente prestar atenção, tá? E o Senhor, ele conta, ele tem códigos nas escrituras onde ele vai repetindo a mesma história. Saul, né? Era da tribo de Benjamim. E aquele trono ali ia levar até Jesus. Só que ele se desviou, né? Daquele objetivo e entrou quem? Davi. E Davi assumiu aquele trono e o Senhor fez uma aliança com Davi. Davi era da tribo de Judá. Quando Jesus veio, né, pela região, os 11 discípulos eram da tribo de Naftali, muito provavelmente. Só que tinha um único que era da tribo de Judá. Quem era? Judas. Judas era da mesma tribo de Jesus. Judas traiu Jesus. E ele saiu dali. Olha Jesus restaurando os Benjamim. Quando mais na frente, quem entrou no lugar de Judas? Paulo. Paulo era da tribo de Benjamim. Então o Senhor está dizendo, o Senhor não tem filhos prediletos. O Senhor estava restaurando ali, né, a dignidade de Benjamim quando ele fez isso. Paulo, ele foi um lobo voraz e devorou realmente os inimigos, né? E o Senhor falou, e aí eu entendi a promessa do Senhor, ó Benjamim, eu nunca vou te esquecer, você está entre os meus ombros. E aí o Senhor disse isso, né? E aí realmente, quando Saul sai da tribo de Benjamim, entra Judá, quando Jesus volta como leão da tribo de Judá, o que ele faz? Quando Judas sai, ele coloca Benjamim no lugar. Meu Deus. Isso é muito profundo. Achei muito bonito da parte de Deus fazer assim. Tremendo essa analogia, né? E eu entendo que Paulo também é uma forma de quebrar a história de Saul, que Saulo vem de Saul, que também era da tribo de Benjamim. Eu não reparei, é verdade. É incrível, é incrível, é incrível. Por que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Porque Deus queria remir a história de Saul. É verdade. Ele era um benjamita. Aí houve uma remissão na tribo de Benjamim que foi terrível com Saul. Ele mudou o nome. Ele mudou o nome, é verdade. Eu não percebi, é verdade. Agora você vai ficar de boca aberta com essa revelação. Ah. Olha que interessante. Judas era da tribo de Judá. O único discípulo da tribo de Judá. Mas olha que interessante. O nome de Judas vem já logo da tribo de Judá. Então, Judá, aí coloca um S. E no hebraico, eles têm muito essa questão de desenhos, sons, né? O S é o som da cobra. Não. Caramba, gente. Então, Judas com o acréscimo da cobra. Meu Deus. Interessante, né? Super interessante. São as entrelinhas, realmente. São entrelinhas. E que foi o que você falou, estudar a Bíblia é trabalhoso, é uma busca que não adianta. Eu podia ler essa passagem 1000 vezes e que essa revelação veio agora porque nós estamos 23:42 falando do Senhor, podendo fazer outras coisas, mas a gente deixou tudo para buscá-lo. Então ele vai dar esse presente para nós, né? Amém. O povo está colocando um monte de revelação aqui que eu nem sabia. Aqui, ó. O mais incrível. Davi matou Golias com uma funda, que na verdade era uma habilidade da tribo de Benjamim. Não sabia disso, não. Eu também não. Eu vou pesquisar. Interessante. Gente, pegaram aí, alguém perguntou o que é orfandade. Todo mundo que não tem pai é órfão, né? Então, o que o diabo faz? Mata a família, tiram os pais, e uma pessoa que não tem a figura do pai, ou pode ser até que tenha a figura do pai, mas tem distorcida,
né? Deus fez dessa forma. Uma pessoa que não tem a figura do pai em sua família ou tem distorcida nunca vai conseguir entender Deus como pai. E essa é a grande luta do inferno com os humanos hoje, né? Nessa terra. Destruir a família. Quanto mais famílias destruídas, menos pessoas vão entender Deus como pai, né? E a unção de Benjamim, ela é de transformar, não é de paternidade em si, mas de fazer a pessoa entender que ela é filho, ok? Isso aí. Porque a próxima unção é de paternidade, de Dan, né? Logo, a de Dan aliciado com Benjamim, a unção de Dan é de paternidade, né? Que contrapõe completamente o signo de Capricórnio. Por quê? Signo de Capricórnio é Cronos. Cronos é o pai dos outros tronos. Não de todos, né? Mas pelo menos de 3, né? Então ele tem a falsa paternidade, né? Então Dan tem unção de paternidade. A unção da justiça, porque um pai justo, amoroso, misericordioso, né? Então, estes atributos de Deus podem ser colocados à disposição da igreja através de quem tem a unção de Dan, né? O cetro da justiça de Deus, né, é unção de pai. Então, atos de justiça, unção de trazer o reino de Deus, né, de ativar as fontes. Essa unção está com Dan. O contraponto é o ódio total. É o trono que a gente chama que é o de Moloque, né? Isso. É o que contrapõe, né? O trono de Moloque, Saturno, que ama a morte das crianças, né? Exatamente. Esse é o deus do aborto, tá, gente? Esse é o famoso deus do aborto. Toda vez que você vê alguém abortando, que quer defender o aborto, esta pessoa está debaixo de Saturno, está debaixo de Capricórnio, né? Odeia as crianças. Esse trono odeia as crianças. Quer matar as crianças de todas as formas, né? Moloque é um deus... Já ouviu falar? Nunca chame ninguém de moleque. A doutora Neuza sempre falou isso pra mim. Não fale que a criança nem é danado, nem que ela é moleque. Porque ele liga Moloque. Moloque é matador de crianças pelo fogo. Né? Amém, queridos? Cuidado, né? Esse signo aí, esse Deus, ele age com maledicência, língua comprida, né? Caráter fraco, desonra autoridades, inveja, vingança, inferioridade, né? E orfandade também, claro, né? Aquela canção também fala aquele boi da cara preta, né? E tudo. Se você olhar lá a figura de Moloque, o rosto dele é o rosto de um boi, né? Então, a gente tem que ficar muito ligado, né? O boi que pega a criança. Então, e a gente às vezes está cantando para os nossos filhos, né? Sim. E é o deus Janus também, tá, gente? Janus, em Roma, eles tinham um panteão de deuses. O Janus era Moloque, tá? Ok, próximo, é o penúltimo, que é a tribo de Azer. Tem uma coisa muito interessante, gente. O local onde a tribo de Azer foi colocada é um local onde a terra mais fértil, onde produzia muito alimento. Então, as outras tribos vinham comprar ou pegar alimentos de Azer, porque eles produziam muito alimento. A terra mais fértil era de Azer. Então, uma das principais unções de Azer é o quê? Distribuir suprimento. Eles suprem, né? Mas agora pode ser um suprimento no sentido de qualquer área onde houver escassez, há suprimento em Azer. Ok? Eles têm muita unção da alegria também, né? Onde tem tristeza, chega a unção de Azer, destrói a alegria. Perdão, a alegria destrói a tristeza. Tô com sono. É o ativador da força de Deus, porque a palavra de Deus que a alegria do Senhor é a nossa força. A unção que se você nasceu nessa época aí de janeiro para fevereiro, tá? A unção de Azer é de alegria, da força do Senhor, trazer onde a morte, tristeza, depressão, agora é moda ter síndrome do pânico. Faz um Azer orar para essas pessoas, né? Amém? E qual é o contraponto? É o trono de Urano.
né? Então, se tem filhos, tronos, tem um pai. O Urano é o pai de Cronos, que é o pai de outros tronos, né? Então, falam que nesse trono é ligado todos os outros tronos, né? Que ele é a fonte de energia de todos os outros Exato. tronos. Então, ele, toda vez que alguém procura a paternidade em outro lugar que não é em Deus, tem uma maldição desse trono, né? É uma falsa paternidade, desânimo, né? De murmuração, de ventre infrutífero, né? Muito orgulho, soberba. E uma coisa que ele faz. Eu já percebi, de ministrar pessoas que estão debaixo desse bicho. Se tá todo mundo indo nessa direção, o cara vai querer ir na outra direção porque ele é o diferentão, tá? Ele gosta de ser diferente de todo mundo. Ah, vocês querem esse, então eu quero esse. Geralmente está debaixo de Urano, né? Que é o signo de Aquário. E aí tem que tomar cuidado com o espírito da água também, que é perversão pura, né? Pegaram aí, gente? Amém. Alguma Também coisa a dizer? é interessante o que você falou, até que ele acaba gerindo, né, os outros tronos nos ares, e ele está ligado exatamente, né, aquele ladrão de bênção, de resposta, né? Lá em Daniel a gente vê acontecendo isso, onde Daniel ele jejuou e ele orou por 21 dias. E quando o anjo chegou até ele, o que ele falou? Olha, eu fiquei retido nos ares porque eram muitos. Então o Senhor mandou Miguel para que estivesse me ajudando e eu pudesse chegar aqui com a sua bênção. O nome Aser ou Azer significa abençoado. Então ele realmente quer reter esses frutos. Nessa época é onde acontece, né? Marca o início do ano novo das árvores. E se a gente entende que os tronos, na verdade, é uma árvore maligna, porque se existe uma árvore da vida, existe uma árvore da morte, né? E é exatamente nesse mês que há o início do ano novo das árvores. Então, eles comem novos frutos, É verdade. né? E também está ligado aqui à terra de Israel. Então, é um mês, essa festa das árvores, ela está ligada diretamente à terra de Israel. E exatamente isso, nos ares, comandando todos os outros tronos, né? De Israel, o Senhor expandiu a sua bênção. Uhum. Tem muito a ver também. Que bênção isso, hein? Glória a Deus. Tem uma festa que chama Festa das Árvores, né? Aqui no Brasil, né? Aqui no Não, Brasil? judaica. Ah, não, no judaico, é porque aqui esse ano teve uma festa até, não sei se é aqui no estado do Rio de Janeiro, mas se chamou Festa das Árvores, mas não teve a ver com esse sentido, não. Mas Entendi. eles fizeram uma festa aqui. Aí eu falei assim, eu nem sabia que tinha. Mas eu estava em Florianópolis ano passado, aí esse ano teve. Aí eu falei, será que não tem só lá? Tem aqui também? E eu não sabia. Inclusive, eu não sei qual ano foi, se foi 17 ou 18, teve uma lua de sangue exatamente no dia dessa festa. Eu fui dia 31 de janeiro de 2017, eu acho. Acho que foi Teve uma lua de sangue. 16. E teve 15 e 16 seguida a lua de sangue. 4 tétrades. Então, deve ter sido 2016. Não sei, né? Entendi. Mas é porque as duas tétrades que teve foi 15 e 16 direto. Aí, de repente, pode ter pegado. Que foi dia 31 de janeiro que aconteceu, eu lembro. Porque essa festa fica nessa época, né? Olha, que interessante. Foi na Festa das querendo Árvores. ser alguma coisa para nós. Com certeza. Com certeza. A gente falou muito disso na época, eu lembro. E vamos para a última, gente. Que é o terrível signo de peixes, mas o contraponto, ou aquilo que vem do céu, é a unção de Naftali. Esse povo tem a unção da perseverança, ativador de destinos, né? Essa unção é muito importante, tá, gente? Porque o que o diabo faz hoje? O papel dele, roubar, matar, destruir. O quê? O destino da pessoa. Deus planejou a nossa vida, do começo ao fim, para algo. Aí vem Satanás, coloca traumas, pais e mães que vão dar uma direção diferente. Aí vai tudo sendo destruído, né? O Naftali tem a unção para alinhar o destino. Né? Isso é muito importante. E essa unção serve para a igreja, né?
propagador de palavras sábias, consolam, encorajam os irmãos, unção de levar as pessoas até o secreto, né? Eu falei uma coisa errada no começo, que a unção de intercessão tá lá em Azer, perdão, gente. A unção que está em Naftali é levar a humildade de Jesus, tá? E é óbvio que isso, o que o trono de Leviatã vai contrapor? O orgulho, né? O principal pecado de quem está debaixo do signo de peixe é orgulho, soberba, altivez, perfeccionismo, né? Falta modéstia, né? Vive na destruição familiar, né? Não educa as palavras, não educa os filhos na palavra, duro coração, máscara. E aí assim vai, né? Dura serviço. Esse trono é terrível, tá, gente? Ele tem um livro praticamente dedicado contra ele, que é o livro de Jó, né? É, de acordo com os judeus, é um dos príncipes do inferno que tem mais poder, no sentido de... A palavra fala que a casca dele é tão grossa que nada perfura, né? Eu tenho certeza que a única coisa que perfura a casca de Leviatã é o que está escrito em Isaías 27. É a espada longa, severa e forte de Jesus. Amém? Mas ele é um ser muito poderoso, né? E de acordo com o satanismo, o bicho que de alguma forma coordena aquilo que é maldito na América do Sul inteira é Leviatã, né? Então, o bicho que está contra o Brasil é Leviatã. Sim. Né? Então é isso. Alguma coisa a acrescentar, meu irmão? Me ajuda aí. Sobre Leviatã também, algo que é bem interessante, que você até citou o livro de Jó, né? É exatamente, primeiro, que eu observei que o primeiro capítulo, o primeiro versículo, o Senhor descreve que Jó é o quê, né? A Bíblia está dizendo o quê? Que Jó era um servo íntegro, justo e temente a Deus. E aí é engraçado porque ele passa o tempo inteiro falando que ele era aquilo, não estava entendendo muito o que estava acontecendo, mas perseverou, né? Um unção de Naftali, que também estava sobre a vida dele, porque ele perseverou até o final. E chega no final, ele fala o quê? Antes eu te ouvia de ouvir falar e agora os meus olhos te veem. E você falou sobre a questão de ativar o destino, né? De alinhar o destino ao destino de Deus. O Jó capítulo 1, versículo 1, na verdade, eu entendo que é o último capítulo e o último versículo. Porque se você não via Deus, você não pode ser temente a Deus, íntegro ou justo. Mas o Senhor é eterno, ele é início, meio e fim. E ele chamou Jó daquilo que o Jó se tornaria e como ele enxerga Jó. Ele já enxergou ali, porque a Bíblia diz, o final é melhor que o começo. Então, ele olhou e falou, Jó é isso. E aí ele passou por tudo isso e chegou no final. E aí ele falou, olha, agora os meus olhos te veem. E aí eu entendo por que o Senhor virou para Satanás, porque Satanás, ele não consegue enxergar o futuro porque ele não tem um. Ele já foi condenado. Nós temos um futuro melhor que o começo. Mas se o futuro é melhor que o começo é pior que o futuro, Satanás está indo na direção contrária. Ele saiu de algo que era eterno e agora ele está preso numa condenação. E aí, quando o Senhor falou para ele, olha meu servo Jó, falou, mas se eu tocá-lo. Por quê? Porque ele estava enxergando o presente de Jó e o passado de Jó. E o Senhor, como é eterno, estava indo num lugar onde ele não podia pisar. Mas ele sabia que Jó pisaria lá, né? Através da humildade. Ele atingiria a eternidade. E é por isso que o Senhor fala, se você não for como uma criança, você não vai entrar no reino. Que ele está falando exatamente dessa questão da humildade. Onde Jó pisaria enquanto ele ficaria lá. Então eu achei muito interessante quando eu estava estudando a história de Jó, para poder estudar também sobre esse trono. E eu percebi a sutileza do Senhor. E como que Satanás, como o diabo não entendeu que ele estava dizendo. Porque o diabo ele vai até um certo ponto, mas a gente sabe que a revelação que vem pelo Espírito Santo ele não tem. Ele vai usar lá Apolo para prever o futuro, mas ele não pode pisar lá, né? Ele não tem mais essa questão da eternidade. A eternidade para ele é um outro espectro, é um outro parâmetro. E isso que eu achei muito lindo.
E uma coisa também a respeito da tribo de Naftali que a gente precisa ficar ligado é que Paulo fala assim, olha, cuidado para você não pensar muito acima daquilo que você é, mas cuidado para você também não pensar muito abaixo. Porque eu fui buscar no dicionário e eu percebi que orgulho é quando você pensa muito além ou muito abaixo do que você é. E o signo de peixes traz essa cultura de que a pessoa às vezes é sempre, eu não consigo, às vezes pensa muito para baixo, ela é aquela... É verdade. Isso não é humildade. Isso, na verdade, gente, É também é falsa orgulho. modéstia. Exato. E mesmo que você pense isso, que você é pior do que você está sendo orgulhoso. Está sendo atacado por Leviatã da mesma forma. Então é isso que a gente precisa ficar ligado, ou acima ou abaixo. E por isso que o Senhor fala, eu te dei um espírito de ousadia, mas também eu te dei um espírito de equilíbrio em mim, né? Para que a gente entenda quem a gente é em Deus, não pense a mais, mas não se diminua também mediante as trevas, né? Então esse trono é poderoso, e se a gente não ficar ligado mesmo na perseverança, na guerra, entender com quem a gente está contrapondo, orar ao Senhor pedindo as armas certas, lá em Salmo 72, se eu não me engano, fala, né, que o Senhor com o seu martelo, ele esmaga as cabeças de Leviatã. Então, orar ao Senhor, a Bíblia diz o que é martelo na Bíblia, né? Palavra. A Bíblia fala a palavra como martelo. Então, e é exatamente a questão da fala, né? Os apóstolos lá, os discípulos que Jesus escolheu, a maioria da tribo de Naftali para levar a palavra. E aí a gente começa a ficar fazendo um monte de conexão na Bíblia e não dorme, né? Empolgado com aquilo que o Senhor está revelando. Mas é incrível porque nos dá um conhecimento, entendimento quando a gente vai orar, que faz a diferença, porque as orações específicas fazem a diferença. E aí eu queria fechar também até a minha contribuição, né? Também falando algo que eu vi, que eu achei muito interessante quando eu fiz um curso de hebraico. E a minha professora falou que ela tinha feito um curso, um dos primeiros cursos dela, assim, mais profundos da língua hebraica. E essa pessoa sabia muito do hebraico, muito. E era um menininho, jovenzinho. E ela falou assim, gente, mas como que você aprendeu tanto de hebraico? Como que você sabe tanto? Ele falou assim, olha, é porque eu sou... Não acredito nem que ele fosse, tá? Talvez assim, satanista não fala que é. Então ele falou assim, porque eu sou satanista. E na seita onde eu venho, e ela tá fazendo um curso de hebraico, ela não podia imaginar que essa parte avançada vinha de um cara assim. E na seita de onde eu venho, falar hebraico me faz subir de grau. Por quê? Porque os feitiços que eu lanço em hebraico têm mais poder. Olha aí. E ele era o professor da tribo de hebraico, né? Da aula de hebraico. E aí a gente começa a entender, quando a gente busca essas coisas, que a gente está indo para as origens de novo, algo que Satanás, através de seus sacerdotes, eles já estão fazendo há muito tempo e estão roubando. De onde? Eles estão pegando isso de onde? Da palavra. A gente precisa ir para lá. Lá tem poder. Lá tem poder. E a gente só está tendo essa conclusão agora, porque foi que você falou bem. Ó, não estou buscando... gente, eu não estou falando de judeu. Vamos lá para o calendário. Vamos lá para o hebreu. Porque foi lá que ele revelou aquelas coisas. Então, você buscou aquela raiz, e aquela raiz que trouxe esse entendimento para que você estivesse transbordando na vida de tantas pessoas, trazendo essa compreensão. Então, acha que acabou, né? Tô salvo. Acabou, não tem mais nada. Aquilo ali é só história, né? Mas, na verdade, o Antigo Testamento ele é uma sombra do que o Senhor nos fez no Novo Testamento, né? Então, é muito bonito como Deus se revela e eu estou muito feliz mesmo por a gente estar trazendo esse assunto aqui. E é Amém. isso. Glória a Deus. Alguém só perguntou aqui para terminar como... Meia-noite. Vamos terminar. Alguém perguntou assim, como que eu venço, então, o ataque de Leviatã? Eu quero dar uma sugestão, né? Todos nós precisamos vencer o ataque do orgulho todos os dias. Diz a palavra que o orgulho é a raiz de todos os outros males. Não tem quem não tenha orgulho. Não tenha quem não precise lutar com esse pecado todos os dias. É o pecado número 1 de Lúcifer, né? É o pecado número 1 que estava ali no código que a Eva comeu naquele fruto. Então a gente tem que entender o que está escrito em Filipenses 2.
né? Paulo deu o código de como vencer Leviatã ali, né? Considere o teu próximo maior que você o tempo inteiro. E isso significa aflija a tua alma todos os dias, no sentido de mate a tua alma. Faça ela ir ao pó todos os dias. Para lutar contra Leviatã, nós precisamos aniquilar a nossa alma. A nossa alma quer estar por cima o tempo inteiro. E aí ele vem e fala, por que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, assumindo forma de servo. Amém? Quer lutar contra Leviatã? Entenda o que é ser servo, mas servo do próximo. É isso aí. Amém? É difícil? Muito. Só pelo poder do Espírito Santo. Os discípulos, enquanto não tiveram o Espírito Santo, não conseguiram entender isso. Jesus estava com os discípulos 3 anos e eles estavam lutando até o último dia para ver quem ia ser o maior. Você já percebeu isso, Eline? No dia da ceia, eles estavam lá, Senhor, quem vai ser o líder? Eles não tinham entendido nada, porque de fora para dentro não se entende. Aí Jesus falou, eu preciso ir para que o Consolador venha. Aí veio o Espírito Santo, eles entenderam de dentro para fora a mensagem de Jesus. Amém? Aniquilar a alma. É isso mesmo. Amém? Vamos orar, minha irmã? Eu queria ter mais tempo de falar um monte de coisa, né? Mas isso é meia-noite. Nem vi a hora também, foi muito 3 horas de live, meu Deus. A live vai ficar gigante. Eu não sei de onde começou a pegar de novo, mas o que der aqui eu vou salvar e depois a gente pode tentar marcar outras lives, talvez algo um pouco mais sucinto, né? Mais específico. Isso. Nós falamos de tudo agora e ficou muito grande. Amém? Obrigado para quem ficou aí na alta, né? De 120 a 110 o tempo inteiro. O povo estava bebendo, né? Desse maná, dessa fonte de água viva que o Senhor nos deu, desse maná que Ele nos deu para comer, né? Eu vou salvar a live, pode ficar tranquilo, tá bom? Vamos marcar uma continuação sim, vamos orar para aquilo que Deus quer que a gente fale, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor essa live, pedir agora que o Senhor venha recolher qualquer palavra ou verbo, o som que saiu da nossa boca, porque nós falamos muito no nome dos demônios hoje. E nós queremos dizer que essa live é sua, para que o povo do Senhor seja armado contra eles. Por isso, neste momento, eu quero passar o sangue do Cordeiro, recolhendo, quebrando qualquer nome de demônio que possa ter sido entendido como invocação. Aqui na minha casa, na casa da Eline ou na casa de qualquer pessoa. Nós recolhemos, quebramos e sentenciamos a falência de qualquer entidade se sentir chamada por causa desses nomes. Em nome de Jesus. E Pai, eu quero te pedir agora que a semente que foi lançada sobre os nossos irmãos possa germinar, Pai. Venha regar com a sua chuva, em nome de Jesus, e que seja aquela semente da parábola do semeador, aquela em um coração fértil. Amém. Que esteja disposto a mudar. Nós falamos hoje de situações ruins, mas daquelas bênçãos que estão dispostas para aquele que é humilde, para aquele que está disposto a buscar, para aquele que está disposto a, na intimidade, buscar em Jesus. Mais uma vez eu quero declarar, todas as tribos são de Jesus, todas as unções e todas as bênçãos estão na fonte que é Jesus. Então eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, eu declaro sobre a sua vida, minha irmã, que estas unções que nós falamos, elas estão disponíveis em um lugar chamado secreto. Quando nós buscarmos Jesus Cristo no secreto, naquela dimensão de Mateus 6,6, nós vamos encontrar a fonte de todas as fontes, que é Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que essas palavras não se perderão, mas aqueles que anotaram, aqueles que entenderam, podem agora orar de uma forma específica, buscando na fonte que é Jesus. E nós clamamos, Jesus, ativa
aviva-nos debaixo das palavras que foram liberadas em nome de Jesus. Nós abençoamos cada uma das tribos. Nós abençoamos agora Judá, aqueles que são de Sacar, aqueles que são de Zebulon, aqueles que são da tribo de Ruben, de Simeão, aqueles que são da tribo de Gade, de Efraim, de Manassés, de Dan, Azer, Naphtali, aqueles todos que são sacerdotes levitas, todas as tribos sejam abençoadas pelo Senhor, que possamos buscar em Jesus. E eu peço agora que o Senhor esteja nos dando mais oportunidades de falar da tua palavra e desse tema tão peculiar. Cuida da gente, papai. Nós declaramos que qualquer tipo de distorção está proibida em nome de Jesus. Amém. Amém. Eline, muito obrigado. Eu aprendi muito com você hoje, viu? Estava aqui só bebendo, né? Os seus estudos são muito bênção. Eu aprendi muita coisa com você hoje. Também quero te agradecer. O Senhor usou sua vida para me dar respostas. Amém. Né? Eu também bebi muita coisa, aprendi muito. Glorificar o nome de Jesus por ter usado a tua vida como canal do fluir dele hoje e abençoado não só as pessoas que estão aqui, mas a minha vida em particular. Glória ao nome do Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu vou deixar a live salva. E eu quero dizer que eu voltei, né? Eu estava ali preparando, eu casei, né, faz 2 semanas. Eu estava de lua de mel, voltei, agora as lives continuam. Então, fiquem atentos aí, tá bom, queridos? Sigam a Eline, ela é uma bênção. Vejam lá o Instagram dela, tá cheio de coisa bem legal. Que Deus abençoe. Amém? Posso abençoar a noite de vocês? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Que você tenha uma noite profética, com sonhos proféticos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Beijo no coração de todos. Obrigado, Eline. Tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau, tchau.